Lucha mandando o papo sobre cobrança, Barcelona e Gabriel Moscardo. Lateral que o Corinthians não quis. Tudo isso você vê depois da vinheta. Fala, torcedor! Aqui é o Danilo. E você está no Bora Timão, sua fonte de notícias sobre o Corinthians. Mas antes, curte aí e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola com o nosso Corinthians. Vamos para a notícia. Pô, galera, olha só essa. O Corinthians poderia ter pego o lateral esquerdo Dalbert, mas não rolou. O cara foi anunciado pelo Internacional nesta quarta-feira. Que zica, hein? A história é o seguinte. Um representante do jogador ofereceu ele para o Timão, e o Corinthians tinha prioridade. Mas olhando bem, a diretoria decidiu que não era a hora, já que a gente tem Fábio Santos e Matheus Bidu na posição. Aí, o staff do Dalbert foi conversar com outros clubes e acabou fechando com o Inter. Vale lembrar que o cara ficou mais de um ano parado por causa de uma lesão no joelho quando estava no Cagliari. Mas, segundo os caras do staff, o Dalbert está recuperado e pronto para jogar, e ele está livre no mercado desde que terminou o contrato com a Inter de Milão. Agora, com a janela de transferências fechada, o cara vai poder ser inscrito pelo Inter de boa. A carreira dele foi na Europa, jogou em Portugal, França e Itália. Então, não rolou pro Timão. Ô, fiel, temos boas novas. O nosso xerife Fagner tá voltando pro time. A comissão técnica já marcou a data. Ele vai estar de volta no dia 14, no jogo contra o Fortaleza, lá no Castelão, pelo Brasileirão. Ele ficou fora por 21 dias por causa de uma lesão na panturrilha esquerda. Quase que ele voltou no derby, no último domingo, mas preferiram segurar o cara para aproveitar essa pausa da data FIFA. O último jogo do Fagner foi contra o São Paulo, lá no Morumbi. Na reta final, ele sentiu a lesão e saiu com dificuldades para andar. O Lucha improvisou o Bruno Mendes na lateral, mas a gente sabe que o Fagner faz falta, né? Agora tudo indica que ele vai ser titular contra o Fortaleza. O Bruno Mendes vai jogar com a seleção uruguaia antes, então não deve ser relacionado para esse jogo do Brasileirão. Parece que o Barcelona andou de olho no nosso menino prodígio, Gabriel Moscardo, lá antes dele até estrear nos profissionais do Timão. Quem deu a dica foi o Deco, um dos caras mais respeitados lá no Barcelona e que hoje está como diretor esportivo do clube. De acordo com o Diário Sport, o Deco fez uma investigação ninja sobre o Moscardo lá em maio e junho, justo antes dele dar seus primeiros passos nos profissionais, naquele jogo contra o Liverpool do Uruguai. O Barcelona queria levar o garoto para a Catalunha em 2024. Só que a coisa ficou complicada para o lado deles por causa do Moscardo ter subido e a valorização que ele teve no mercado, especialmente depois de ser chamado para a seleção brasileira Sub-23. O Barcelona ficou amarrado nas regras financeiras e não conseguiu trazer o garoto. Agora, o Chelsea é quem está de olho no nosso craque. Eles até ofereceram uma grana alta, mas o Corinthians quer 30 milhões de euros, mais ou menos 160 milhões de reais. O Diário Sport deu até uma alfinetada no Chelsea, dizendo que os caras não respeitam muito as regras financeiras do fair play. Na última janela, eles gastaram quase 2 bilhões de reais. É muita grana, hein? Eles também fizeram uns elogios pro Moscardo, falando que o moleque é muito técnico e tático, joga bem sob pressão, mesmo sendo novinho, e que ele seria mais a cara do Barcelona do Xavi do que do Chelsea do Pochettino. É mole? O nosso garoto tá com moral, e a Fiel sabe disso. Neste ano, o Corinthians está passando por altos e baixos, e agora tá na luta para fugir da zona de rebaixamento no Brasileirão Série A. Luxemburgo, em uma entrevista para a ESPN nesta terça-feira, soltou o verbo e reclamou da pressão que ele acha que está sendo exagerada. Eu acredito que existe uma cobrança muito forte no Corinthians. Se você pegar nossa pontuação hoje, ela é igual à do Internacional, que está na semifinal da Libertadores, e a do São Paulo, que está na final da Copa do Brasil. Então as pessoas estão vendo o Corinthians com um pouco de má vontade. Não sei se é porque sou uma pessoa muito polêmica, não tenho problema de discussão, começou desabafando o treinador. Mas tem coisa boa. Nós pegamos o Corinthians e fomos até uma semifinal de Copa do Brasil. Ninguém acreditava nisso. Estamos em uma semifinal de Copa Sul-Americana. Estamos avançando para recuperar no Campeonato Brasileiro. Tem que entender que existe um trabalho sendo feito. Essas polêmicas estão demais, completou Luxemburgo.
O Lucha tem sido alvo de críticas por causa das entrevistas e discursos dele nos últimos tempos. Muitos torcedores e uma parte da mídia esportiva não estão curtindo muito a maneira que ele está tocando as coisas. O jogo contra o Palmeiras no último fim de semana, que terminou em empate na Neoquímica Arena, deixou o Corinthians a 5 pontos do Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A situação no Brasileirão ainda não está tranquila e o time vai encarar um jogo importante contra o Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana, no final deste mês. O próximo jogo do Timão na temporada é justamente contra o Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda, no dia 14 de setembro, depois da pausa da data FIFA, pelo Brasileirão, fora de casa. Na minha opinião, Luxemburgo adota uma mentalidade muito defensiva. O time joga todo recuado e os adversários fazem a festa. E você, torcedor? O que acha do estilo de jogo do Lucha? Deixa nos comentários. Não se esquece de inscrever no canal, hein? Para não perder nenhuma novidade sobre o Timão. Agora, está aparecendo outro vídeo para você assistir. Clica nele e fique sabendo de tudo o que acontece no Corinthians. Até a próxima!